Quem quiser, meu bonito, caia fora, venha ver o parafuso, a torcer, a destorcer, adeus dono da casa, ou adeus que eu já me vou. Pra mim Santo Antônio, Corpiloto, São José, por genera, minha lua. Esse contato com o livro, com Bíblia, com história, com coisas, sempre foram muito importantes na minha vida. Minha vida foi muito assim, intercambiada, né? Com o lado do conhecimento formal e também o lado de arte. Tive uns pais muito comprometidos com o conhecimento. Minha mãe não era formada, meu pai também não. Mas eles colocavam a gente para estudar em todas as coisas que pudessem dar um bom resultado nas nossas vidas futuras. Isso foi muito importante em todos os ângulos. Nesse teatro que nascia na igreja presbiteriana de Lagarto, mas que me acompanhou o resto da vida. Então veja bem como essa igreja teve também me arrodeando, além desses professores bons, também essa igreja na qual você cantava, tocava, né? Fazia teatro. Uma jovem com vontade de descobrir o mundo. Aglaé Fontes nasceu no dia 2 de novembro de 1934, em Lagarto. A vida logo cedo indicava duas paixões, a pedagogia e a arte. Aos 20 anos, fundou a escolinha de música Aglaé Fontes. Crianças de 4 a 13 anos foram alfabetizadas em Aracaju. A cultura popular, em especial o folclore sergipano, representados pelos cacumbis e reisados, já estavam presentes nas aulas. Alcides Melo foi um dos alunos. Os mais importantes legados deixados pela professora Aglaé e sua escolinha de música foi, sem sombra de dúvida, a estratégia pedagógica para despertar nas crianças e adolescentes, nos anos 50 e 60 em Aracaju, o gosto pela cultura, pela arte. Vivências simples, mas com um alcance imaginável. Ela dava importância a tudo que o aluno dizia. Do mesmo jeito, ela, como professora da escolinha, ela dava importância a tudo que você se propunha fazer. Ela não dizia como fazer, ela ouvia como a gente pretendia e entrava no diálogo. Na música, no teatro, na dança, no artesanato, nas artes visuais, mas o mais importante de todas foi o contato e o convívio com grupos folclóricos e parafolclóricos, valorizando sempre a sergipanidade como a taieira, o cacumbi, a chegança, o reisado. Isso gerava assim uma confiança que eu não queria ser professora. Eu me passei a ser professora pela experiência que eu tive na escolinha de música. Tamanha era a presença de Montessori, de Piaget, de Vygotsky, sabe? Sem tanta teorização, mas com a prática, entendeu? Com respeito, com a escuta, com o diálogo, né? Sem aquele certo e verdadeiro que o diretor ou a autoridade tem. Realmente a educação é uma fortuna, né? Que nós levamos dessa vida. Eu fico muito feliz e agradeço a Deus ter convivido com a professora Aglaé e a escolinha de música. Então é essa, a essência da Aglaé era essa, a importância do saber, do pensar, da experiência que nós tínhamos e como isso entrava em relação com tudo aquilo que a gente estava estudando. Então,
todas as alunas se sentiam dona da sua palavra, se sentiam com a autoria, se sentiam com o saber que trazia. Dentro da minha formação, ela trouxe algo fantástico, que era a dialogicidade que Paulo Freire tanto falava, entendeu? A relação da prática com a teoria e o do seu conhecimento, a importância do seu conhecimento. Então ela fazia esse movimento sócio-histórico que o Vygotsky tanto defendia. A escolinha de música fez tanto sucesso que, na época, Aglaé foi convidada pelo arcebispo de Aracaju para comandar um programa na Rádio Cultura. Foi aí que nasceu o programa infantil Gato de Botas e ficou nas ondas do rádio por mais de 7 anos. A música tema de abertura do programa era essa aí. Eu sou o Gato de Botas que vem anunciar um programa infantil para as crianças educar. Trap, 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 trap. Vou seguindo o meu caminho. Trap, 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 trap. A alegria vai surgindo. Um período fértil para o teatro e para a música. O teatro já tinha me despertado, né? Despertado. E aí, quando eu vim do Seminário de Música da Bahia, da UFBA, e abri uma escola de arte para criança, eu comecei também a querer escrever peças para serem apresentadas por os meus alunos. E aí foi um período, vamos dizer assim, eu chamo de fértil, porque também aconteceu um período, uma coisa muito importante na minha vida, nesse período da minha escola, mas pela vertente do teatro. Todo ano eu escrevia um texto para encerrar o ano com meus alunos, e era um texto de teatro. Ou, por exemplo, teve um ano e eu levava, a escola começou a ser respeitada e eu levava esse encerramento no Teatro Ateneu, que era o único teatro da cidade. Era o único teatro da cidade. E onde é que eu apresentava os concertos de música com meus alunos? Aqui, no Instituto Histórico e Geográfico, onde nós estamos agora fazendo essa conversa. Então eu tinha 2 espaços de apresentações. Um para música propriamente dita, que era aqui no Instituto Histórico, e um para teatro, que era o Teatro Ateneu. Eu acho que eu nunca tinha feito uma comparação desses 2 momentos. E estou fazendo para você, Patrícia. Mas é uma coisa mesmo real. Porque essas 2 áreas que me sensibilizaram a vida toda, elas tiveram também essa representatividade para uma plateia. Aqui, eu fazia os concertos aqui, e quando era alguma coisa que era teatralizada, cênica, era no Teatro Ateneu. E aí, todo ano eu escrevia uma peça de teatro para encerrar o ano da minha escola. Eu fiz uma coisa que eu achei era muito avançado para a época, eu acho que ainda é um pouco hoje. Eu fiz um júri simulado da cigarra, porque a cigarra não cantava e a formiga era trabalhadora e a cigarra cantava. Então, aí eu fiz um júri, porque a cigarra foi condenada, né? E aí ela foi, aqui o júri era a defesa da cigarra, mas eu fiz isso com advogados de verdade. Um deles era até irmão de Jackson Barreto, que era de Jackson Barreto. Aí teve um julgamento aqui, tinha as que acusavam a formiga, acusava a cigarra de preguiçosa, de viver cantando, mas tinha gente também que, mas estava tão bom, eu estava triste, ela cantou e eu me alegrei. Então, no fim, claro, que eu já montei para que a cigarra fosse libertada e fosse considerado o canto como uma coisa muito boa, muito sensível,
e que transformam a vida das pessoas. Então, mas foi uma coisa assim muito interessante, porque era um júri que tinha acusação e defesa real, mas os personagens eram fictícios, né? Depois do sucesso com o Gato de Botas, a professora participou de outras atividades ligadas à cultura popular, dirigindo o coral expressionista, que fazia parte da programação do Movimento Cultural Popular do Governo do Estado. A ideia era popularizar a arte para levar consciência política. No repertório musical, as influências do folclore. Na época, o movimento foi elogiado por artistas baianos como Jorge Amado e pelo pintor Caribé. Mas com a chegada da ditadura militar, o movimento foi extinto. Mesmo com todos os desafios, Aglaé não se aquietou. Formada em filosofia, com especialização em educação infantil pela Universidade Federal de Sergipe, agora ela passa a desenvolver uma relação cada vez mais íntima com o teatro. O trabalho voltado para a arte foi influenciado e incentivado pela mãe, Dona Marieta, uma mulher inquieta por novas descobertas. Exerceu a arte do teatro de bonecos. No palco do teatro, interpretou uma ex-mulher na peça Brefaias, isso em 1970. Como essa mãe foi importante na minha vida? Não tem uma coisa que eu me lembre que ela não esteja envolvida. Até na minha timidez, que eu era muito tímida, aí quando ela me botava numa coisa, eu dizia, eu não faço não, não vou dizer isso a poesia não, que eu tenho vergonha. Ela, oxente, que início que você tem? Quer ver, leia? Aí eu lia, ela dizia, pronto, já disse, é só que em vez de ser para mim, vai ter mais gente. Então, ela trabalhou muito, e eu devo muito a essa força dela, de eu ter melhorado muito na minha timidez, né? E eu ter, quando eu me vejo hoje fazendo palestra, fazendo aqui, quando eu ia, por exemplo, o período que eu fui muito para Portugal dar curso, aí eu só me lembrava dela. Porque se ela não tem sido tão insistente, eu tinha emborcado na minha própria timidez. E na tela do cinema participou do filme Sargento Getúlio, em 1983. Coitado, deve estar com fome. Essa época, eu já estava na universidade já há muito tempo, tudo, já tinha me casado, já tinha filho, tal. Aí ela chegou e disse, você acha? O que é que você acha? Eu fui convidada para tomar parte no filme que estava sendo feito aqui, com Lima Duarte e tudo isso. Aí ela disse, você acha ruim eu tomar parte no filme? Eu disse, sai nua. Ela, não, tá doida. Eu digo, então, qual é a única coisa que eu acho errado é o nudismo no teatro, não gosto. Então, não acho nada demais. Onde é que vai ser? Vão filmar lá em Poço Redondo. E lá foi ela, saculejando num ônibus velho desgraçado, e foi fazer um filme. Depois eu assisti o filme aqui no Cinema Palace, né? O filme foi lançado em grande escala. E lá, então, é essa mãe que até filme fez. Já como professora da Universidade Federal de Sergipe, Aglaé criou o grupo de teatro de bonecos Mamulengo de Cheiroso, inicialmente como um trabalho da disciplina de psicologia do adolescente. Depois passou a desenvolver temas da cultura popular sergipana nas instalações do Centro de Cultura e Arte, o CUTARTE. Ela é autora da maioria das peças encenadas por Mamulengo de Cheiroso. Quando acabou o meu tempo de aula com eles disseram, mas a gente quer continuar com o grupo. Aí eu digo, bom, então aí vocês têm que arranjar um nome, registrar o grupo e etc e tal. E foi assim que nasceu o Mamulengo de Cheiroso. Eles escolheram Mestre Cheiroso, que era um mamulengueiro autêntico de Pernambuco,
E Mestre Cheiroso fazia teatro de boneco nas feiras e ainda vendia cheiro. Daí chamavam ele de Cheiroso por causa dos cheiros. Aí eles resolveram criar um grupo e foi Ninfa, foi Soninha, foi Augusto, foi quem mais, meu Deus, eram 5. Eu escrevi muita coisa para teatro boneco. Eu escrevi, eles montaram o Reino do Limão Verde, a Rainha Genoveva, Maria Língua de Trapo, isso que eu me lembro, o Figo da Fogueira, o Macaco e a Velha, tudo isso eu escrevi para eles. Festança, eu escrevi para o Mamulengue, eles foram para Portugal para apresentar, entendeu? E o Alto da Terra Vista, eu contava a chegada dos portugueses no Brasil, porque não gosto da palavra que o Brasil foi descoberto, já vinham antes. Então, a chegada dos portugueses para tomar posse do Brasil, eu fiz esse auto, só que nessa dramaturgia, no auto, Cheiroso e Dona Deusa do Reisado eram passageiros também da nau de Cabral e pintaram horrores, né? Montaram peça, pintaram o diabo dentro da nau. Augusto Barreto assumiu a direção do grupo, logo depois de Aglaé. E uma mulher de vanguarda, né? Que tem a responsabilidade pelo teatro sergipano, principalmente dessas 4, 5 décadas que vem depois, que as pessoas esquecem disso. A importância de Aglaé. Aglaé é que dá o timão, entendeu? E a forma. E a importância dela é a marca desse teatro popular, de pesquisar, da musicalidade, dos cantos. Uma mulher que nunca deixou a gente correr livre. O tom do boneco, o tom da palavra, tanto que a gente vai para um festival agora em São Paulo e ela é reverenciada, entendeu? Porque acham a forma da gente, né? O canto. A mulher de Mané Amaro mora no alto do bode, deixou de caçar pagode, por isso mesmo deixou. Então, ela nos indicia muito nos cânticos, nas danças, nas tradições, que esse teatro que a gente preservou muito, entendeu? Mamulengo Cheiroso é um simples grupo, mas assim, eu acho a tremenda importância dele, não por seus mais de 2.000 bonecos, não mas pela pesquisa e pela forma que a Aglaé colocou na cabeça da gente de como conduzir esse teatro, entendeu? Então, eu parabenizo o curso, né? Que está formando o ator e se preocupando no ator, no artista conhecer a sua história. A professora Aglaé criou também o Grupo de Teatro Expressionista da UFES, formado por alunos e atores convidados, para trabalhar o teatro como expressão artística. Entre as principais montagens do grupo estiveram A Grande Estiagem, de Isaac Godin, O Banquete, de Lúcia Benedetti, Brefaias e Ensaio Geral, estas duas últimas de autoria de Aglaé Fontes. O ator e diretor Isaac chegou como contra-regra. Ela também, não é um grupo da universidade, é um grupo que a Aglaé é professora e professor Clodoaldo. E os alunos eram universitários, né? Quando eu entro, quase todo mundo na época já era universitário, tinha um ou outro não. E sou eu que não era na época, eu era molecão entrando a convite de Janice Salles para ser contra a regra, né? Não era ator não, vão ser contra a regra, que o grupo era exigente. Os atores eram atores consagrados, sergipano. Eu era um moleque entrando lá e conhecia o teatro, que eu não conhecia. E eu assumi essa contra-regragem e fomos para um festival de inverno de Campina Grande. Ótimo, todo mundo de ônibus, 11 de linha, viu? Todo mundo de linha, bota embaixo, bagagem, e blá, blá. E eu empolgado, a primeira viagem com um grupo expressionista, entendeu? Com aquele grupo de gente, depois todo mundo ficou famoso, né? Todo mundo é moleque, todo mundo estudante. Era a Conceição Vieira, a Fátima Monte, quem mais? Tadeu Machado, Yara Campelo, Gleice Selma, era um pessoal tal. E eu viaja, tá, tudo bem, ótima viagem. Apresentação fantástica. Na volta, eu, tirando material, deixo um equipamento do grupo dentro do ônibus. E o ônibus vai embora e leva. O
o ônibus passava por aqui, né? E pronto. E era o quê? Um banco fundamental para o espetáculo e que não era emprestado, era de Marieta, é da mãe dela. Olha, foi uma confusão, mas a Marieta quase me bate, entendeu? Exato, entendeu? Olha o papel do contra-regra, entendeu? A minha primeira experiência com contra-regra foi horrível, entendeu? Então, a partir daí, essa parte técnica, eu começo a pensar no teatro como um todo, me envolvendo na parte sindical, na parte de produção e na parte de interpretação e estudando teatro. Aglaé também foi para os palcos em 1963. Participou da criação do grupo teatral TGB e levou para o público sergipano a premiada peça Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri. A estreia foi no auditório do Colégio Estadual Ateneu Sergipense. Nos papéis principais estavam Alencar Filho, o ex-marido, como Tião, e Aglaé Fontes como Maria. E um fato interessante desse período, dessa atriz e também já empreendedora Aglaé Fontes, é que ela, Alencar, que era o diretor da rádio e que depois viria a ser seu esposo, e a Lucinha, que era professora da sua escola, eles tomaram dinheiro emprestado num banco e trouxeram um diretor famoso para Aracaju para ensinar uma peça, para dirigir uma peça que eles queriam ensinar, que era Eles Não Usam Black Tie. Imagine isso em 63, praticamente vésperas, né, da ditadura de 64. Então a gente já via aí um ativismo cultural, né, de Aglaé. Ela sempre faz questão de dizer que ela não tinha partido político, mas a gente pode ver atitudes, né, de Aglaé, atitudes políticas, não partidárias, mas atitude política, ao trazer uma peça como essa, ao levar aos palcos sergipanos e também, tanto aqui em Aracaju como no interior, Eles Não Usam Black Tie, que foi um sucesso. O contexto histórico ainda respirava as influências da ditadura militar. Algumas produções de Aglaé foram censuradas. A peça Brefaias sofreu 10 cortes. Hoje essas produções estão no Arquivo Público de Sergipe, aqui em Aracaju, para que todos possam ter acesso. Ainda como protagonista no palco dos saberes, Aglaé é uma intelectual mediadora da cultura sergipana. Faz uma leitura, além de promover a divulgação da cultura popular sergipana, ela também faz uma leitura e faz essa mediação entre o que é produzido aqui e leva não só para o país, como também para fora do país. Peças de Aglaé já foram encenadas através de Uma Mulher de Cheiroso, por exemplo, na Índia, né? As peças de Aglaé também já estiveram em Portugal. A arte que Aglaé desenvolveu lá no Centro de Criatividade também foi a Cuba. Então, tudo que a Aglaé faz está voltado para o teatro, para a música e para a valorização da cultura sergipana. Viva Aglaé! Tem uma coisa que eu acho importante, que nunca deixei de ler, de procurar me atualizar com o que tinha do teatro, com o que tinha de música, do que era educação musical. Então, essa coisa eu acho que me ajudou muito em toda a minha vida profissional. E minha vida profissional foi realmente ser professora. Tanto professora de música, com a minha escola, como professora de psicologia da educação da minha Universidade Federal, onde eu passei até que me aposentei há um tempo atrás, né? Porque você não pode negar que o teatro tem um poder mágico. Vocês que estão fazendo teatro sabem que ele tem um poder mágico. Ele transforma o que é difícil em fácil. Então, na hora que você escolhe um determinado tema para você trabalhar, e foram vários os temas, então você também colabora com o crescimento intelectual da área sergipana da cultura. Não é? Minha menina, estrela